Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nono vídeo do livro 100 mitos sobre a Revolução Russa. Vamos então agora ao mito 85, a Guarda Vermelha no exército de operários e camponeses. Em 1918, 3/4 ou 76% dos oficiais do Exército Vermelho vieram do Exército Imperial e os cargos de liderança eram compostos quase que exclusivamente por ex-oficiais. Em 1920, as principais fontes de recrutamento do Exército Vermelho eram suboficiais do antigo exército. Quanto aos operários e camponeses, por causa de políticas como a do comunismo de guerra e do monopólio de cereais, tornaram-se inimigos dos bolcheviques. Também não gostavam da Guarda Vermelha, pois eles que requisitavam as colheitas e reprimiam as greves. Os soldados russos também não gostavam de causar sofrimento aos seus conterrâneos, por isso havia muitos casos de deserção entre os vermelhos. A deserção era em média 20%, em algumas regiões chegando até 90%. Somente nas florestas provinciais centrais percorriam 250 mil desertores armados que se revoltaram a serem forçados a torturar e roubar seu próprio povo. Uma brigada de infantaria composta por camponeses de Tula juntaram-se com os rebeldes, fundando a República Popular, sem comunistas, tiroteios e roubos. Em julho de 1920, parte do comandado do Exército Vermelho levantou uma rebelião contra seu próprio governo. Como os russos tinham grande resistência em oprimir seu próprio povo, a solução para acabar com as revoltas e as greves foi o Exército Internacionalista, tropa de mercenários estrangeiros. As chamadas Forças Internacionais se revelaram muito confiáveis, realizaram prisões em massa nas cidades, supressão de revolta de camponeses e greves de trabalhadores. Eles formaram as famosas Forças Especiais, destacamentos para conter deserções do Exército Vermelho e motins da Tcheca. Os soldados internacionalistas, numericamente, extrapolavam as forças estipuladas pelo Tratado de Brest-Litovsk. Eram aproximadamente 280 mil pessoas, agrupadas em 43 pelotões de infantaria e cavalaria, 7 divisões de artilharia, com 108 canhões pesados. 2.000 marinheiros tiveram de assumir o controle da ex-marinha russa. O almirante Shashastny liderou a frota de Helsingfors até Kronstadt, colocando Lenin em uma posição completamente submissa aos seus senhores. A região de Odessa e as zonas circundantes eram controladas pelo general austro-húngaro von Ermolit. Os exércitos de Kiev estavam sob o comando do general Lindin Jena e do marechal Eichhorn, que assumiu em seguida o comando geral de todas as forças de ocupação, e uma grande área que abrangia toda a Ucrânia, Crimeia, região dos cossacos do Don, parte do sul da Bielorrússia e costa da Geórgia. O grupo de Kiev ocupou 6 edifícios, implantando sedes de ocupação em Gomel, Novograd-Volyn, Kiev, Kharkiv, Simferopol e Taganrog. Ao norte tinham sede em Minsk, Dvinsk, Riga, Revel e Vyborg. Em 25 de maio de 1918, os alemães trouxeram 3.000 tropas e, em 10 de junho, essas tropas alemãs entraram em Tbilisi, capital da Geórgia. Assim que Lenin assumiu o poder, ele começou a realizar o terror político de tal forma que nenhuma única pessoa tinha certeza de que não seria presa. Invadiram apartamentos, revistavam, levavam objetos de valor, conduziam pessoas para prisões e para os porões da Tcheca, onde aconteciam sessões de espancamentos e eram usados métodos de tortura terríveis. Nas aldeias havia requisições sem qualquer pagamento para o pão, gado, etc. A insatisfação com os bolcheviques assumiu proporções ainda maiores na primavera de 1918, quando a escassez de alimentos começou a ser sentida de forma particularmente aguda, e logo protestos verbais e escritos se transformaram em levantes armados nas aldeias e nas cidades, incluindo Petrogrado e Moscou. Essas insurreições foram reprimidas não tanto pelos bolcheviques russos, mas principalmente pela força estrangeira: os fuzileiros vermelhos da Letônia, os internacionalistas húngaros e austríacos e os mercenários chineses. A guerra continuou a assolar a Rússia, ditando suas táticas de requisição. As guarnições internacionais começaram a fazer incursões nas aldeias, saques e matavam camponeses a seu exclusivo critério. Roubavam as colheitas, queimavam as aldeias, assassinavam pessoas. Em resposta, os camponeses organizaram comitês de defesa, dizimando destacamentos de requisição. Os estrangeiros internacionalistas eram responsáveis pela maioria de todas as execuções que assolavam Sevastopol, Yalta, Kerch e Balaklava. Em Sevastopol, a primeira ação foi executar mais de 500 trabalhadores portuários, porque eles trabalhavam no carregamento do transporte do general Wrangel. A violência do exército internacionalista tinha um alto preço. Até 31 de julho de 1918, os alemães tomaram das áreas ocupadas 60 milhões de libras de grãos e seus derivados, forragem de sementes oleaginosas, 500 milhões de ovos, 2,7 milhões de quilos de bovinos vivos, meio milhão de quilos de batatas e legumes. Além disso, driblando o bloqueio inglês ao Reich, foram enviados 3,5 milhões de toneladas de minério de ferro, 42 milhões de toneladas de minério de manganês e 300 vagões mensais de madeira.
Por causa do bloqueio de guerra, a exportação de alimentos foi fortemente cortada. O comércio exterior russo sofreu um terrível golpe, as exportações caíram 98%. Os produtos destinados à exportação foram acumulados em armazéns durante 3 anos. Agora esses armazéns foram capturados pelos alemães e pelos bolcheviques. Em novembro de 1918, foi desviado 2 milhões de toneladas de açúcar, 9.132 vagões de pão, 841 vagões de madeira, 2 milhões de libras de linho, 1.218 vagões de carne, 294 vagões de pele, etc. Em agradecimento, os alemães abriram o caminho para um exército internacional no Don para o extermínio dos cossacos da região. Terror e brutalidade provocaram resistência e uma rebelião cosaca eclodiu em Kubã. Na Sibéria, foram criadas diversas organizações clandestinas nas cidades, mas essas revoltas foram suprimidas rapidamente por meio de uma violência brutal. Durante a supressão de apenas uma das revoltas em Kubã, foram mortas 770 pessoas. Em Omsk, os trabalhadores se revoltaram e entraram em greve. Logo foram pacificados pelos internacionalistas. Os manifestantes foram punidos junto às suas famílias, primeiro submetidos à flagelação pública e depois condenados a tiros. E quando os alemães foram para a Ucrânia, organizou-se um verdadeiro genocídio. Já os circassianos, para estabelecer o poder soviético, de acordo com seus contemporâneos, abre aspas, cortaram pessoas como gado, fecha aspas. Foi encontrada uma pilha de entranhas humanas. A comissão punitiva de Kalmyks destruiu e profanou um templo budista e exterminaram a população. Cortaram as orelhas, arrancaram os olhos e castraram adolescentes. Mutilaram e estupraram mulheres. Na Rússia havia 40 mil mercenários chineses e 2 milhões de prisioneiros alemães, austríacos, húngaros e croatas serviram os bolcheviques. Os ex-prisioneiros eram responsáveis por 19% do Exército Vermelho. A Tcheca, ou Comitê de Emergência, criada em 20 de dezembro de 1917 por Lenin, que tinha como função reprimir e liquidar com amplos poderes e quase sem qualquer limite legal qualquer ato contra-revolucionário, também foi invadida por estrangeiros. Em grande parte era composta por alemães, austríacos e húngaros. Para o aparelho central da Tcheca, trouxeram 2 milhões de pessoas, dos quais 75% eram letões. Os regimentos letões que serviram de base para a criação do Exército Vermelho. E esses regimentos suprimiram inúmeras revoltas camponesas ou até anarquistas e de outras vertentes revolucionárias. Por exemplo, no distrito de Chatsk, pistoleiros punitivos derrubaram uma multidão de fiéis, pois os moradores locais organizaram uma procissão religiosa tentando proteger-se da epidemia de gripe espanhola com a ajuda do ícone da Mãe de Deus. Mas os cruéis letões, vendo subversão nessa ação, prenderam o Pop e o ícone. Quando os camponeses, mulheres, crianças e idosos tentaram salvar seu santuário, foram friamente alvejados com metralhadoras. Uma terrível lembrança foi deixada pelos letões na Crimeia. Todos aqueles que não conseguissem convencer de sua origem proletária tiveram cruéis represálias. Pessoas foram baleadas, afogadas no mar, jogadas de penhascos. Em Sebastopol, todas as árvores, todos os postes do centro da cidade foram decorados com os cadáveres de inimigos do poder soviético, dentre eles engenheiros, estudantes do ensino médio, médicos, etc. Não é de se surpreender que, depois de tais eventos, a Crimeia tenha sido chamada de cemitério de toda a Rússia. Mais de 100 mil pessoas foram executadas na península. O chamado Exército Verde, também conhecido como a Terceira Força, era uma espécie de organização militar camponesa e tornou-se o núcleo das revoltas rurais contra o governo. Foi uma espécie de grupos de autodefesa em algumas aldeias e muitas vezes tinham sua própria organização bastante rigorosa e centralizada. Era amplamente constituído de desertores do Exército Vermelho e Branco. Na Guerra Civil eles refletiram uma séria ameaça ao poder soviético, não só pelo seu poder bélico, mas também pelo seu prestígio popular. Em junho de 1919, foi enviado um destacamento de 4 mil soldados com metralhadoras contra os rebeldes. Depois de uma curta batalha, essa tropa fugiu, deixando para os rebeldes 2 metralhadoras. No verão de 19, foi informado que desertores tomaram armas e farinha, que foram imediatamente divididos entre a população local. Os verdes não saqueavam os camponeses, por isso tinham seu total apoio. Para combater os verdes, o Exército Vermelho usou até mesmo artilharia para intimidar a população. Por exemplo, os distritos de Kostroma e Varnavinsk foram bombardeados e 2 aldeias queimadas. O bombardeio das aldeias não criou adeptos dos soviéticos, em vez disso aumentou as fileiras do Exército Verde, com camponeses amargurados e desempossados. A campanha contra a guerra e a tirania das tropas do Exército Vermelho chegou à província de Smolensk. Os rebeldes mobilizaram 5 cidades e repetidamente derrotaram as unidades do Exército Vermelho por meio de pequenas escaramuças. Mas após o anúncio da lei marcial nos municípios em litígio, os rebeldes foram incapazes de resistir às grandes forças enviadas pelo governo central e dezenas de participantes foram presos e executados sem julgamento. Uma das mais famosas performances do Exército Verde, com apoio dos camponeses, ocorreu em Kuzminskaya e Vishnevolotsk.
Nessas regiões, os comunistas dos conselhos locais impunham requisições arbitrárias. Quando a paróquia começou a acumular desertores, o comitê executivo não fornecia alimentos aos parentes dos fugitivos de suas unidades do Exército Vermelho. Em 19 de junho de 1919, com o apoio dos desertores, a população se recusou a conceder sal ao governo. Os comunistas locais foram severamente espancados e 3 membros do comitê executivo da paróquia foram mortos durante a noite. O comissário militar e seus assistentes foram desarmados e queimaram as listas de não confiáveis. Os verdes convocaram um conselho eleito que estabeleceu a proteção das aldeias e campos. Após uma breve batalha contra os amotinados, o Exército Vermelho entregou as armas e se rendeu. Mas à noite chegaram reforços, unidades de artilharia e cavalaria. Após longas horas, a batalha não terminou a favor do verde e eles recuaram. Na paróquia, muitos foram presos e houve flagelações em massa. 15 pessoas foram condenadas à morte. O movimento verde foi completamente esmagado após o fim da Guerra Civil, mas deixaram um exemplo de coragem e heroísmo. Em 22 de maio de 1918, a casa do engenheiro Ipatiev, em Caterimburgo, tornou-se a última moradia da família imperial. Nessa ocasião, estavam na casa Nicolau II, com sua esposa Alexandra Fedorovna, as princesas Olga, Tatiana, Anastácia, Maria e o príncipe Alexei. Com eles habitavam o médico da família Yevgeny Botkin e os empregados Anna Demidova, Ivan Karitonov e Aloise. Mito 86. A revolução ocorreu porque o povo culpava Nicolau II pela derrota na guerra. Já foi falado que enquanto Nicolau II tinha algum poder, os alemães nem conseguiram entrar em solo russo, apenas pedaços do Báltico, Polônia e a atual Bielorrússia. A 1h do dia 17 de julho de 1918, o czar russo Nicolau II, a czarina Alexandra Fedorovna, seus 5 filhos e 4 empregados, incluindo o médico, foram levados ao porão da casa, onde foram mantidos sob custódia e brutalmente baleados pelos bolcheviques. As filhas tinham tantas joias no corpo que as balas não mataram e elas tiveram que ser mortas a coronhadas. Tendo completado seu trabalho, roubaram os cadáveres, os colocaram em um caminhão que parou ao longo da estrada. A fim de confundir aqueles que estavam determinados a encontrá-los, foi derramado ácido e gasolina sobre os corpos, que foram queimados e depois enterrados. Mito 87. Lenin, em sua prática de governo, não seguia a teoria marxista. No final do 2º capítulo do Manifesto do Partido Comunista, é fornecidas as 10 medidas necessárias para tornar um país comunista. É afirmado no 8º tópico: trabalho obrigatório para todos, criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Esse tópico foi colocado em prática na Rússia por meio do comunismo de guerra e do monopólio de cereais. Outra premissa marxista, seguida à risca pelos bolcheviques, foi a seguinte: os operários não têm pátria. Lenin, com outras palavras, fez a mesma assertiva: com a Rússia não me importo, porque eu sou bolchevique. Lenin também não visava uma nação grande, mas priorizava a pureza ideológica. Suponhamos que 90% do povo russo vai morrer, basta que apenas 10% sobrevivam para a Revolução Mundial. Durante a Grande Fome de 1920 a 1921, enquanto no seu país era praticado canibalismo, Lenin fez grandes demonstrações de seu internacionalismo ao exportar trigo para os Estados Unidos e enviar dinheiro para a Revolução Mundial. Em novembro de 1921, o Partido Comunista Alemão recebeu 5 milhões de marcos, ao mesmo tempo 1 milhão de rublos em ouro foi enviado para Kemal Pasha, na Turquia. No mesmo ano foi alocado 600 mil rublos para o Partido Comunista da Coreia, 13 mil para o da Letônia e 15 mil para o da Estônia. Marx via a tradição e os costumes como uma ferramenta de dominação da burguesia. O apego aos costumes e respeito ao passado servia meramente para distrair o proletariado, atrasando sua busca por emancipação e supremacia. Lenin também levou isso em consideração e tratou de demolir prédios e monumentos históricos. Ele vendeu obras de arte e objetos históricos em feiras na Suécia, Inglaterra e Itália. Segundo estimativas mais superficiais, para uma população total que não ultrapassava os 3 milhões de habitantes, entre 300 mil e 500 mil pessoas foram mortas ou deportadas em 1919 e 1920. O chefe da Tcheca ucraniana, Lacis, disse, abre aspas, estamos terminando a burguesia como classe. Não olhe para a investigação de materiais ou provas de que o acusado agiu contra as autoridades soviéticas. A primeira pergunta que você deve oferecer a ele é: qual o seu histórico, educação, formação ou profissão? Essas questões devem determinar o destino do acusado. Fecha aspas. Mito 88. Lenin era bonzinho e foi Stalin que deturpou a revolução. Desde o início, Lenin e seus camaradas declararam a guerra de classes sem perdão, no qual o adversário político, ideológico ou mesmo a população recalcitrante eram considerados inimigos e deveriam ser exterminados. Desde 1919, a descossaquização, ou seja, o extermínio dos cossacos, corresponde abertamente à definição de genocídio que é o extermínio de um conjunto de uma população com implantação territorial fortemente determinada.
Os homens eram fuzilados, as mulheres, crianças e idosos deportados. Seus povoados eram destruídos ou entregues a novos habitantes. De meados de fevereiro a meados de março de 19, os destacamentos bolcheviques já tinham executado mais de 8.000 cossacos. A loucura planificadora e a mania estatística não diziam respeito somente à economia. Eles também se aplicavam ao domínio do terror. Desde o fim dos anos 20, a GPU, novo nome da Tcheca, inaugurou os métodos das cotas. Cada região e cada distrito deveriam deter, deportar ou fuzilar determinada porcentagem de pessoas das camadas sociais inimigas, entre aspas. Essas porcentagens eram definidas centralmente pela direção do partido. O número de pessoas internadas nos campos de trabalho ou de concentração teve um aumento constante no decorrer dos anos 1919 a 1921, passando de aproximadamente 16.000 em maio de 19 a mais de 60.000 em setembro de 1921. Esses cálculos não levam em conta o número de campos instalados nas regiões rebeladas contra o poder soviético. Assim, por exemplo, na província de Tambov, contavam-se, no verão de 1921, pelo menos 50.000 prisioneiros e membros das famílias dos insurgentes tomados como reféns e levados aos 7 campos de concentração abertos pelas autoridades encarregadas da repressão ao levante camponês. Abre aspas. A introdução do monopólio dos cereais e caderneta de racionamento de pão garante o trabalho nas mãos do Estado proletário, nas mãos do soberano, diga-se, é o mais poderoso dos meios de contabilidade e controle. Este meio de controle é uma forma de coerção mais forte do que as leis convencionais e a guilhotina. Fecha aspas. O país estava em uma situação precária e, para manter-se no poder, era preciso concentrar nas mãos todas as riquezas, pão, cereais, roupas, alojamento e os produtos necessários à sobrevivência. Em seguida, distribuí-lo de modo que apenas quem possuía cartões de racionamento não passaria fome. Assim, os trabalhadores, impelidos pela fome, voltariam ao trabalho e cumpririam todas as ordens. Essa ditadura dos alimentos, muito mais eficiente que a guilhotina, que transformara trabalhadores em escravos. A essência do plano de Lenin não era criar uma sociedade livre, mas garantir a todo custo o monopólio dos cereais, porque sem ele seria impossível transformar uma população de 0,02 de milionésimo em escravos. A simples ameaça de confisco de grãos a preços fixos levou à ocultação dos estoques e em seguida à redução da safra. Os fazendeiros retiravam do campo tanto quanto era necessário para alimentar a família. O estabelecimento da ditadura dos alimentos e a eliminação do livre mercado desaminavam os agricultores. Abre aspas. Eu fiz o pão, eu trabalhei nele, o pão está em minhas mãos e eu não tenho o direito de vendê-los. Fecha aspas. Indignado argumentava um camponês. Vale ressaltar que a principal reivindicação das revoltas camponesas foi a abolição do monopólio dos cereais. Essa exigência foi unânime entre os agricultores e trabalhadores das fábricas que avançavam em suas greves. Foi criado um congestionamento na distribuição de recursos, o que gerou corrupção por parte dos funcionários públicos. De acordo com o censo de 1920, a cidade tinha 12,3 milhões de habitantes e, de acordo com os relatórios do Comissariado do Povo, haveria fornecimento para 21,9 milhões de civis, o que significa que mais de 40% dos alimentos distribuídos por cartões seria desviado para mecanismos desconhecidos. A ineficiência da distribuição estatal estimulava subornos e o mercado negro. Por causa da desordem estatal, a fome de bens chegou a limites extremos. Em algumas áreas, as pessoas usavam camisas feitas de sacos usados. Boa parte dos trabalhadores não tinham sapatos. Até mesmo os funcionários das comissões, os Kozanok e do Conselho de Defesa não tinham esses itens. Chegaram a emitir um decreto de apreensão obrigatória de todos os itens de couro da população e em troca prometeram dar alguma coisa quente. O grande Estado soviético era incapaz de alimentar e vestir até mesmo seus agentes. Apesar das invertidas dos propagandistas soviéticos, o comércio ilegal prosperou. Podemos dizer que as operações clandestinas, em certa medida, até mesmo estimulavam a produção de bens de consumo. Isso explica a notável discrepância entre a realidade comunista, com as suas prateleiras vazias, e as vigorosas feiras clandestinas. Em agosto de 1920, o soviético de Petrogrado proibiu todo o comércio nos bazares e lojas. A vida se tornou impossível e foram ainda criados comitês a fim de forçar os camponeses a trabalhar, formar um exército de trabalho, aumentar a censura e assim por diante. Se os planos de requisições de 1920 e 21 fossem seguidos à risca, como admitiu Antonov e Vizenko, os camponeses seriam inexoravelmente condenados à morte. Em média, eles receberiam 16 kg de grãos e 24 kg de batatas por pessoa durante um ano, ou seja, uma porção de 10 a 12 vezes menor do que o mínimo vital. Apesar da má colheita de 1920, 10 milhões de puas haviam sido requisitadas nesse ano. Todas as reservas, inclusive as sementes para as futuras colheitas, foram apreendidas. A partir de janeiro de 1921, vários camponeses não tinham mais nada para comer, nem sementes para plantar. Esse cenário caótico, criado por uma política econômica desastrosa, pressagiava uma grande fome.
Em 12 de julho de 1921, Mikhail Kalinin, presidente do Comitê Executivo Central dos Sovietes, reconhecia, em um apelo a todos os cidadãos do país, publicado no Pravda, que explicava uma resolução do Comitê Central datada de 21 de julho. Abre aspas. A seca deste ano destruiu a colheita de cereais em vários distritos. Essa calamidade não resulta somente da seca. Ela decorre e procede de toda a história passada, do atraso de nossa agricultura, da ausência de organização, do baixo nível de conhecimento e agronomia, técnicas indigentes e de formas caducas de rotação de culturas. Fecha aspas. Mito 89. A fome de 1921 foi causada por motivos climáticos ou pelo atraso agrícola. Nem todas as regiões da Rússia tiveram uma má colheita. Havia excedente de alimentos que foram recolhidos na forma de um imposto em espécie. No entanto, esse excedente foi exportado para o exterior, algo muito estranho para um país que vivia uma crise humanitária. A fome varria a região do Volga, Ucrânia, Crimeia e a área central dos Urais. 12 províncias transformaram-se em zonas de desastre permanente. As pessoas comiam cães, gatos, roíam a casca das árvores, comiam carniça e pegavam ratos. Vieram a falecer 28 mil só na região do Volga e da Ucrânia. Enquanto milhares de pessoas morriam de fome, foram gastos 10 milhões de rublos em ouro em aeronaves. Em outubro de 1921, foram gastos 12 milhões de rublos em fuzis e metralhadoras alemãs. De acordo com várias estimativas, a fome de 1921 e 22 matou cerca de 5,6 milhões de pessoas. Em Kiev, uma mulher adulta soviética pesava em média 39 quilos. As pessoas tentavam fugir, mas o governo, em 1 de junho de 1921, emitiu um decreto sobre a suspensão do deslocamento indiscriminado de refugiados, segundo o documento do Conselho de Defesa. É estritamente proibido em todos os órgãos estatais emitir passe de viagem aos refugiados para Moscou e Banda Ocidental sem a supervisão do Comitê Central de Evacuação da Tcheca e todas as suas autoridades locais. Na União Soviética foram organizadas unidades especiais para impedir a multidão de famintos de se mudar para Moscou. Esses destacamentos chegaram a ter 50 mil combatentes que obrigavam os famintos a voltar às áreas devastadas, assustando-os com tiros. A situação agravou-se, as pessoas chegaram a praticar canibalismo. Em Saratov, província de Samara, cavavam sepulturas frescas e comiam os mortos. As autoridades tiveram que ficar de guarda no cemitério. Cadáveres eram profanados pelos próprios familiares. As pessoas matavam e comiam seus parentes, viajantes eram atraídos para as cabanas para serem devorados, e em Moscou havia manuais sobre como lidar com canibais. Os americanos confirmaram as mentiras dos soviéticos de que a fome foi causada por fatores climáticos. Segundo os dados oficiais, os americanos trouxeram para a Rússia 28 milhões de libras em alimentos. Essa ajuda foi importante, mas não suficiente para o alívio de mais de 36 milhões de pessoas. Mito 90. Comunistas comem criancinhas. Os comunistas na verdade comiam muito, seus opositores é que eram forçados a cometer atos bárbaros impulsionados pelo desespero e pela fome. A elite revolucionária comprava para si mesma alimentos importados e itens de luxo, como a de 30 milhões de rublos czaristas em chocolate, 63 milhões de rublos em frutas, tabaco e ópio da Pérsia. Com produtos perecíveis, como arenque sueco, 40 mil toneladas, peixe salgado finlandês, 250 toneladas, bacon alemão, 7 mil toneladas. Como Jorge Salomão recordou mais tarde, as elites soviéticas consumiam iguarias como trufas, abacaxi, tangerina, banana, frutas secas, sardinhas e Deus sabe o que mais. Enquanto no resto da Rússia o povo estava morrendo de fome. Mito 91. Trotsky era bonzinho e Stalin foi quem deturpou a revolução. Levi Bronstein nasceu em 1879 na família de um fazendeiro muito rico. Centenas de empregados trabalhavam nas terras de seu pai, sua mãe era de uma família de ricos empresários. Trotsky não foi um estranho entre os multimilionários americanos, teve um casamento bem-sucedido com a filha de um rico banqueiro. Com o patrocínio de Victor Adler, um político austríaco, Trotsky foi enviado com todas as comodidades para Londres. Hospedou-se em um apartamento alugado por Lenin e trabalhou no jornal Iskra. Em 1904, recebeu um convite de parvos para trabalhar em Munique. Lá ele se estabeleceu em uma mansão e vivia por conta de parvos. Segundo os arquivos da polícia, Trotsky havia trabalhado no Departamento de Inteligência do Estado-Maior do Império Austro-Húngaro, que estava sob o comando do coronel Nubek Tarkovsky. Em 1916, um ano antes da Revolução, foi expulso da França e levado pela polícia até a fronteira espanhola. Lá ele também não permaneceu por muito tempo, alguns dias depois foi preso em Madrid e colocado a bordo de um navio. Em janeiro de 17 desembarcou em Nova York. Logo que Trotsky chegou ao poder, assumiu o papel de uma nova nobreza, entre aspas. O pai do terror vermelho não dispensava o luxo. O governo assumiu o controle das grandes lojas de alimentos e nem é preciso dizer que não foram distribuídos aos pobres.
A nova aristocracia comunista se apossou de tudo e ainda tirava o pouco que restava do povo. Trotsky escreveu em suas memórias que ele comia muito caviar vermelho. Todos os membros do governo receberam uma área de 45 cômodos nos aposentos do Palácio do Kremlin. Trotsky foi um dos maiores idealizadores e promotores do terror vermelho e extermínio dos cossacos. Só no mês de outubro de 1920, Trotsky condenou à morte mais de 6.000 pessoas, que foram imediatamente executadas. Uma das prioridades do regime na primavera de 1921 era a retomada da produção industrial, que fora reduzida a 1/10 da sua capacidade em 1913. Para isso, foi criada a militarização do trabalho. Na grande região industrial e mineira do Don, que produzia mais de 80% do carvão e do aço do país, é revelado de modo mais explícito os métodos ditatoriais empregados pelos bolcheviques. No fim de 1920, Piatakov, um dos principais dirigentes próximos de Trotsky, havia sido nomeado para a direção central da indústria carvoeira. Em um ano, ele conseguiu quintuplicar a produção de carvão, mas ao custo de uma política de exploração e de repressão da classe operária sem precedentes que se baseava na militarização do trabalho dos 120.000 mineiros que realizavam esses serviços. Piatakov impôs uma disciplina rigorosa, toda ausência era qualificada como ato de sabotagem e sancionada com penas em campos de concentração ou até mesmo com a pena de morte. 18 mineiros foram executados em 1921 por grave parasitismo, entre aspas. Para obter dos operários um aumento de produtividade, ele introduziu um aumento das horas de trabalho, por meio principalmente do trabalho aos domingos, e generalizou a chantagem com cartão de racionamento. Todas essas medidas foram tomadas quando os operários recebiam o pagamento de 1/3 e a metade de todo o pão necessário à sua sobrevivência. Além do mais, eles ainda eram obrigados, no final de sua jornada de trabalho, a emprestar o único par de sapatos aos colegas que assumiram seus postos. Mendeleev, em uma de suas obras do início do século XX, fez uma previsão de como seria a população do Império Russo e dos Estados Unidos. De acordo com as suas estimativas, em 1950, a Rússia teria 282,7 milhões de habitantes e em 2000 haveria 594 milhões. Já os Estados Unidos, em meados do século XX, teria quase 180 milhões de pessoas. As previsões de Mendeleev em relação à população americana se tornaram realidade com alta precisão. Em 1959, os Estados Unidos tinham 179 milhões de habitantes. Porém, no caso da Rússia, o erro foi grande. Em 1959, a União Soviética, sem contar Polônia e Finlândia, deveria ter 292,5 milhões de habitantes, mas na ocasião do recenseamento de 1959, tinha 208,8 milhões, ou seja, um déficit de 83,7 milhões. Como um demógrafo, Mendeleev estava certo, menos pelo que diz respeito à revolução, ao terrorismo, à imigração, à fome em larga escala, às epidemias causadas pela desnutrição, à diminuição da fertilidade, guerras e eventos semelhantes que ocorreram após a sua morte. Uma das causas dessa catástrofe demográfica foi a Guerra Civil. Estima-se que as baixas entre os soldados do Exército Vermelho chegaram a 981 mil e as perdas do lado oposto foram de 2,5 milhões de pessoas. Além disso, as mortes resultantes de fome e epidemias foram muito elevadas, por isso devem estar no cálculo das vítimas diretas naquele período. Em 3 anos da Guerra Civil, de 1918 a 1920, as mortes por desnutrição e epidemias excederam 2 milhões. Por 4 anos, de 1918 a 1922, as epidemias e doenças parasitárias como tifo, febre tifoide, varíola, difteria, cólera, malária, disenteria, sarampo, escarlatina e coqueluche resultaram em aproximadamente 9 milhões de mortos. Nas áreas produtoras de grãos, como na Ucrânia e no Cáucaso do Norte, nos anos 1931 e 32, foram confiscadas quase a metade da colheita. Apesar do fato de que em 1931 diversas áreas foram atingidas pela seca, a exportação de grãos no exterior aumentou de 48,4 milhões de quintais em 1930 para 51,8 milhões em 1931. Os camponeses famintos não receberam ajuda e ainda foram impedidos de procurar refúgio nas regiões mais prósperas. Com base nas estatísticas, o número de mortes nos anos de 1932 a 1933 elevou-se a 7,9 milhões. O resultado da seca em 1946 foi provavelmente superior aos parâmetros climáticos da seca de 1921, mas os pesquisadores acreditam que a fome poderia ter sido evitada se não fosse a política de Stalin, que, para garantir o poder militar, aumentou o preço dos grãos por meio de reservas estratégicas de alimentos. A grande maioria dos recursos disponíveis no país, como no passado, foram investidos na indústria pesada e no complexo militar industrial. Outro surto de fome começou em dezembro de 1946 e durou até a colheita de 1947. Algumas pessoas tiveram seus cartões de pão reduzidos. O resultado foi a desnutrição em massa, um aumento de doenças infecciosas e gastrointestinais e, é claro, o aumento da mortalidade. No final de julho de 1937,
a NKVD emitiu uma ordem que previa uma lista distribuída em todos os distritos, impondo um número predeterminado de execuções e reclusões. O número total a ser preso era 259.450 pessoas e quase um quarto deles, 72.950 pessoas, seriam fuziladas. De 1930 a 1953, foram condenadas 4,1 milhões de pessoas, cerca de 800 mil foram condenadas à morte, mais de 2,6 milhões à prisão e campos de concentração, e ainda cerca de 400 mil foram exiladas. Os gulags foram estabelecidos, por meio do qual passaram muitos milhões, se não dezenas de milhões. O número total de detentos entre 1929 e 1953 é de aproximadamente 18 milhões. O resultado da Guerra Civil, da fome, das deportações e da repressão dos anos de 1918 a 1953 soma um total de 40 milhões de vítimas. O príncipe Nikolai Davidovich Zevakov era totalmente contrário a entrar na guerra. Ele falava que se entrasse na guerra contra os alemães, as duas monarquias iriam cair, e esse era o desejo da França e Inglaterra. Não deu outra. Ele falava que a Rússia seria uma colônia da Inglaterra, assim como o Egito, um mercado cativo monopolizado por grandes empresários, como foi com Armand Hammer, e não deu outra. Mito 92. Uma turba enraivecida saqueou a residência imperial. O assalto ao Palácio de Inverno pelos bolcheviques, na noite entre 25 e 26 de outubro de 1917, deu origem a muitos mitos. Um dos mais notáveis foi o mito da pilhagem do Palácio de Inverno por marinheiros e soldados. Na verdade, pequenos furtos no Palácio de Inverno começaram depois de 11 de julho de 1917, quando Kerensky decidiu transformar o palácio em sua residência. Desapareceram apenas pequenas coisas. Rumores de saques do Palácio de Inverno pelos bolcheviques são infundados. O jornalista americano John Reed, que presenciou o exato momento da invasão, relata que assim que o assalto começou, alguém gritou: "Camaradas, não toquem nada, não tome isso, são tesouros." Além disso, foram fotografados vários aposentos do palácio, como prova de que nada foi avariado. Esse jornalista é o mesmo do filme Reds, de 1981. John Reed afirmou que, após os bolcheviques chegarem ao Palácio de Inverno, todas as entradas foram bloqueadas pela guarda, ninguém poderia entrar. Posteriormente, a comissão nomeou como curador-chefe do Hermitage o acadêmico Smirnov. Uma de suas principais tarefas era determinar o grau de importância de preservação das joias da coroa. A operação era concentrar os valores dos palácios nas mãos do comissário civil do Kremlin P.O. Makhnovsky. Em meados de novembro de 1918, em Moscou, no Palácio do Kremlin, reuniu-se uma quantidade considerável de diversos espólios imperiais. Até a primavera de 1922, havia 8 caixas de tesouros da coroa em segurança no Palácio do Arsenal do Kremlin, também estavam repletas de outras caixas. Em 14 de janeiro de 1922, foi tomada a decisão de contabilizar os valores armazenados no Palácio do Arsenal. Como resultado do exame, foram descritas 471 joias. Segundo os peritos, o tesouro continha 25.300 quilates de diamantes, 1.000 quilates de esmeraldas, 1.700 quilates de safiras, 6.000 quilates de pérolas, bem como muitos rubis, topázio, turmalina, alexandrita, água marinha, crisoprásil, berilo, turquesa, ametista, ágata, almandina e assim por diante. O personagem mais importante da Revolução Russa foi Leonid Krasin. Sem ele, o socialismo seria apenas mais uma utopia. Ele era o diretor da Siemens russa e vice-diretor da Siemens alemã, também era o tesoureiro do partido de Lenin. Durante a guerra, ainda no Império, foi um dos líderes da indústria de defesa da Rússia e era muito influente. Já em 1918, era ao mesmo tempo ministro da Indústria e Comércio Exterior e em 1919 ministro dos Transportes, função incomum para o diretor de uma empresa de transportes. Também foi o vice-comissário do Povo de Assuntos Internos. Em 1905, desenvolveu uma rede de contrabando de dinamite e armas da Finlândia para a Rússia. Usava empresas químicas e lojas para ocultar a fabricação de bombas, granadas e outros projéteis de mão. Posteriormente, construiria fábricas ilegais de armas para fornecer os explosivos e armas usadas por ladrões de banco bolcheviques. No início de 1917, o governo czarista decidiu que todas as empresas russas da Siemens seriam coordenadas por uma companhia estatal russa. Mesmo antes de 1918, o governo soviético concordou com os pedidos de indenização da Siemens. As reivindicações totalizaram 83.100.100 rublos. Em fevereiro de 1920, foi fundada, por iniciativa de Lenin, a Comissão Estadual de Eletrificação da Rússia. Krasin, diretor de uma empresa que vendia componentes elétricos, assumiu a liderança do Departamento de Conselho Econômico Supremo de Engenharia Elétrica e foi, portanto, responsável por toda a eletrificação do país.
forneceria tudo o que era necessário ao governo soviético: capital de investimento, máquinas e mão de obra qualificada para a construção da indústria elétrica. Em 23 de maio de 1918, Krasin reuniu vários representantes da Siemens em Berlim para discutir o futuro dos negócios russos. Em uma nova reunião, no dia 11 de junho de 1918, Krasin e as atuais diretoras da Siemens discutiram abordagens específicas, tais como o modo pelo qual a Siemens poderia estar envolvida no comércio com a Rússia soviética, como, por exemplo, por meio da criação de uma empresa de exportação comercial. Por causa das reservas financeiras limitadas, o governo soviético poderia pagar em dinheiro apenas uma parte dos bens importados necessários para a eletrificação. A fim de cumprir essa tarefa, em termos financeiros, eram necessários 11 bilhões e 200 milhões de rublos em ouro. Como não poderia cobrir toda essa soma com os fundos de ouro, as despesas foram pagas por concessões. O programa de eletrificação formou a base da estratégia econômica geral do Gosplan para implementar o plano de dependência econômica externa com empresas estrangeiras. Logo após a conclusão do Acordo Provisório Alemão-Soviético, teve lugar em Berlim, no Hotel Excelsior, uma reunião sobre o início das relações econômicas com a Rússia. Nessa reunião, havia a presença do chefe da missão comercial soviética em Berlim, Leonid Krasin, Boris Stomonjakov e líderes de empresas têxteis alemãs. Também participavam o diretor da EG alemã, o diretor da Krupp e o diretor da Fermas de Stines. Todos os parentes eram favoráveis à criação de um sindicato internacional para financiar e programar a reconstrução econômica da Rússia. Essa união tinha como função financiar os bens adquiridos pelo governo soviético no exterior devido à falta de dinheiro na Rússia. Krasin fez uma proposta de privilegiar a compra de concessões por parte de empresas alemãs. Por causa do alto risco do negócio, o sindicato foi chamado de Tráfico Internacional de Aquisição de Concessões. Além das discussões econômicas, a reunião também incluiu um componente político implícito. Todos os presentes apoiavam a vitória dos bolcheviques na Guerra Civil para a estabilização da situação política na Rússia soviética. Em novembro de 1920, as negociações internacionais da delegação comercial russa liderada por Krasin, em Londres, junto a outras empresas eletrônicas, teve a oportunidade de criar uma estratégia para negociar com o governo soviético. Participantes, em particular dos Estados Unidos, Suécia e França, discutiram uma série de propostas de negócios com a Rússia, como o estabelecimento de uma empresa de comércio internacional, a celebração de contratos de arrendamento e concessão, bem como as questões de proteção de patentes. Na última semana de julho de 1919, o Dr. Julius Brendel, um engenheiro que tinha representado a Krupp na ocupação alemã da Ucrânia, pediu permissão para liderar uma nova missão comercial em Moscou, em nome da Krupp, junto a Mannesmann, um consórcio de empresas de aço de Düsseldorf, e a Ruckkauf e Bulli. Em agosto, 2 representantes da empresa Ackerbau Gesellschaft de máquinas agrícolas foram autorizados a fazer uma proposta de vendas para os bolcheviques por meio de Estocolmo, onde iriam conseguir um financiamento. Para conseguir o dinheiro que precisava para seu ambicioso plano de eletrificação, Krasin contou com a ajuda de Maxim Gorky, ou Alexei Maximovich Peshkov, e sua esposa, a atriz e ladra de renome, Maria Fedorovna Andreeva. Juntos, os membros da equipe de Gorky vasculharam os apartamentos, casas de penhores e livrarias em busca de obras de artes, livros antigos, joias e outras antiguidades e artefatos. Os bolcheviques capitalizaram grandes acordos comerciais e empréstimos estrangeiros, dando como garantia valiosas obras de arte, antiguidades, joias e metais preciosos. Ao contrário da campanha de saques informais de 1918, a campanha de 1919 produziu relatos escritos que nos permitem ter uma ideia da operação. Os arquivos listam com precisão as antiguidades. Assim, em uma busca, em uma casa em São Petersburgo, realizada por uma equipe liderada por Andreeva, em 5 de outubro de 1919, os bolcheviques registram os seguintes itens, abre aspas, uma corrente de prata, uma moldura de prata, relógios na caixa de bronze, luvas, uma garrafa de vinho, relógios de bronze e prata, 4 medalhas de bronze e uma de prata, um anel de ouro fino, com uma pedra vermelha e 5 diamantes, tecido vermelho e uma coleção de moedas, fecha aspas. Até o final do ano, Gorky, Andreeva e Krasin haviam registrado e avaliado 36 milhões de rublos só em São Petersburgo. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande. Continuamos então com o último vídeo, começando do mito 93. Obrigado a todos que assistiram, até mais.